Antes de sair, ela o beija. Isabela chega e presencia a cena. Ela sai sem ser vista. Fernanda comenta que aquilo não pode acontecer. Ele pergunta por que ela está fazendo aquilo. Fernanda justifica que às vezes o amor não é suficiente. Também diz que não pode voltar ao ver. Rafael passa mal. Fernanda chama a enfermeira. Em seguida, vai embora. Isabela conclui que ela é a tal Fernanda. Ela não fala nada e tenta sair. Isabela a empurra. Elas discutem. Fernanda joga para trás. Elas brigam. David chega e as separa. Letícia e Martina e uma pessoa do hospital também chegam. Letícia diz ser melhor ela ir embora e resolver em outro lugar os seus problemas. Isabela pergunta quem a deixou entrar. David confirma ter sido ele. Fernanda pede para eles pararem com o drama e para Isabela não se preocupar, pois nunca mais quer ver o Rafael. Ela sai. O peão conta ter visto uma escolta no rancho do Guzmán quando o mataram. Otávio pergunta se Carmelo não disse que tinha matado o Guzmán com todos os seus capangas. Ele dá um tapa no braço de Carmelo, alegando que ele está outra vez com mentiras. O peão comenta achar que eles fugiram quando fizeram a emboscada. Otávio conclui que certamente já contaram para o filho do Guzmán o que aconteceu, e ele quis se vingar no seu filho. Otávio ameaça o peão com uma arma. Rafael reforça o quanto precisava ver a Fernanda, mas ela o disse que o amor não é suficiente e que não queria o ver mais. Letícia argumenta já ser a segunda vez que ela fala isso, talvez sendo melhor a respeitar. Isabela chega. Letícia sai. Rafael não aceita o apoio dela, dizendo não sentir mais esse tipo de amor por ela. Isabela dá com a língua nos dentes, dizendo que Fernanda não quer mais nada com ele porque o David contou pra ela que talvez ele nunca mais volte a caminhar. Rafael fica desesperado e quase cai da cama. Todos chegam. Isabela mente para Letícia, dizendo que ele ficou alterado quando não sentiu as pernas. Moreno e Antônio chegam no rancho. Moreno diz ter vindo interrogar Fernanda e depois Joana. Luiz assegura que Joana só falará diante do Ministério Público. Carmelo espanca o homem pedindo para ele falar. Ele jura não ter dito nada para o filho do Guzmán. Otávio atira no pé dele. O homem confirma que contou para o jovem, mas avisou que não fizesse nada, pois sabia que iriam o matar. Ele jura que nem ele nem o jovem fizeram nada para o filho dele, pois todo mundo sabe que ele é muito poderoso. Otávio assegura que ninguém se mete com ele nem com seu filho sem sofrer as consequências. Ele se afasta e atira no homem. Eles partem. O corpo fica caído no chão. Fernanda diz que o pingente era de Otávio e que deu de presente para o Rafael. Ela diz ter sido esse miserável que tirou a vida do Santiago. Joana fica chocada. Luiz mostra onde ele e Miriam encontraram o Rafael. Antônio pergunta qual o número de mulher é a Miriam. 1, 2 ou 3. Luiz responde ser a mãe do seu filho, o único filho que tem e reconhece. Diferente de outros que engravidam meninas menores de idade e depois mandam abortar. Moreno questiona se eles combinaram de se encontrar ali com o jovem toscano. Luiz nega, explicando que Miriam e ele foram ali buscar a Joana, pois ela não estava em casa, então foram para o campo para ver se ela estava por ali. Moreno diz ter sido uma coincidência. Luiz nega, alegando já ter respondido tudo o que eles perguntaram. Antônio pergunta se Miriam e ele foram os únicos que o viram. Luiz confirma, dizendo que, graças a isso, o Rafael continua vivo. Antônio questiona o que ele estaria fazendo ali. Luiz responde que só o Rafael é que sabe, perguntando por que não falaram com ele antes de o perguntarem isso. Fernanda explica tudo para Joana sobre o pai do Rafael ser o assassino do Santiago. Ela relembra ter salvado a vida dele. Otávio tortura outro homem, pedindo para confessar. Letícia liga, dizendo que o Rafael já sabe que não vai mais voltar a andar, contando que ele ficou muito mal e tiveram que o sedar, precisando que ele esteja ali quando ele acordar. Otávio diz estar indo. Antes de sair, manda Carmelo prender o jovem. Fernanda relembra o dia em que assassinaram Santiago e a violentaram. Alguém bate na porta. Joana abre. Antônio e Moreno entram. Moreno diz ficar feliz em encontrar ela, alegando ter muitas perguntas para fazer. Roberto espera por Isabela em frente ao hospital. Ela chega dizendo que Ângela falou que ele estava procurando.
Roberto a puxa para o outro lado. Ele diz só querer a abraçar. O peão assim faz. Em seguida, ele comenta ser bom saber que o Rafael já está melhor. Isabela responde que está mais ou menos, justificando ser o suficiente para que possam seguir com o plano deles. Roberto diz ter pensado melhor e que não quer dividir ela. Ele explica que vai comprar um ranchinho com umas vacas. Isabela o interrompe, dizendo não querer parecer negativa, mas para ele ganhar o que ela precisa, vai demorar uns 100 anos. Roberto justifica que ela não sabe. Além disso, diz que pensa em superar, estudando agronomia ou algo parecido, alegando saber que ela quer alguém à sua altura. Isabela agradece, mas conta que se quiser que fiquem juntos logo, precisam seguir seu plano. Ela diz não ter com o que se preocupar, pois o Rafael vai ficar paraplégico, não podendo fazer nada. Roberto questiona se ele não vai poder andar. Ela responde que não dá para ter certeza, mas enquanto eles descobrem, ela se casa com ele, consegue o dinheiro e então os dois conseguem comprar esse rancho que ele tanto quer bem longe dali. Eles se beijam. Roberto a coloca no carro. Otávio chega, perguntando o que foi e como o filho está. Rafael pergunta se é verdade que não vai mais poder andar. Otávio responde que o médico disse que primeiro precisa desinflamar a ferida para saber disso e ver como o corpo dele responde. Rafael exige a verdade, pedindo para o tratarem como idiota. Otávio diz acreditar que ele vai voltar a andar e, se não, terá que honrar a família e aceitar a sua condição. Luiz comenta que, por sorte, não houve contradições com o que eles disseram quando o Palermo do Moreno falou com eles. Joana responde que eles a salvaram por enquanto. Fernanda conta que para ela não importa. Ela diz que estava pensando que talvez o Rafael saiba de tudo que ela sofreu com o pai dele. Luiz fala que se fosse assim, ele seria um desgraçado por não fazer nada a respeito. Joana acredita que Rafael não tem culpa no cartório. Fernanda supõe que o pai o mandou se aproximar para namorar com ela. Luiz afirma que isso não tem nenhum sentido. Ele suplica que já chega de ficar rodeando com esse assunto. Joana concorda, pois, caso contrário, ficará mais louca do que já está, alegando que, de qualquer jeito, ela ainda ama o Rafael. Fernanda confirma, mas alega que isso não importa, dizendo que fará o possível para garantir que Otávio receba tudo que ele merece. Ela comenta que pelo menos já começou a arruinar um pouco a vida dele com tudo o que está acontecendo com Rafael. Letícia pede para ele ficar tranquilo, pois tudo ficará bem. Otávio pede para ela parar de o mimar. Ele comenta que se pensa que irão ter pena dele se enganou. Rafael afirma não querer que ninguém tenha pena, pois vai seguir em frente, custe o que custar. Também pede que ele entenda que é impossível aceitar isso da noite para o dia, acrescentando não poder aceitar que sua vida mudou para sempre por algo que nem sequer sabe por que aconteceu. Ele desabafa que como quer que imagine sua vida sem andar, sem poder montar a cavalo e fazer o que fazia antes, assegurando não ser fácil. Logo após, pede para eles irem embora. Letícia chora e diz que o amam. Rafael pede que os deixe sozinho. Eles saem. Rafael chora. Luiz comenta que, antes de deixar ela fazer uma loucura, precisam estar seguros de que foi o Otávio Toscano, e se o Rafael sabia. Fernanda pergunta de que outro jeito poderia ser. Joana argumenta que deu para perceber quando o Rafael estava trabalhando ali que não tinha nem ideia de quem era ela. Luiz comenta que os leva a pensar que esse rapaz é mesmo inocente. Fernanda insiste que para ela nada é óbvio, pois precisa de provas. Luiz pede para imaginarem que o Otávio Toscano foi o culpado de tudo, mas para começar, ele acreditava que ela estava morta, a questionando. Fernanda responde que preferia ter morrido, pois estaria com Santiago e não ali. Joana pede para ela não falar assim, pois o Santiago teria dado a vida para salvar a dela. Luiz pergunta por que, quando o Otávio a encontrou no povoado, não tirou a vida dela. Fernanda relembra desse dia. Ela conclui que quando ele a seguiu no povoado, já sabia quem ela era, e quando a prenderam na empacotadora, ele percebeu, ou foi ele mesmo quem nadou. Joana questiona por que atiraram nele nas terras delas e quem foi. Fernanda diz que deve ter sido outro inimigo que ele conseguiu há anos. Ela concluiu que ele estava na espreita, pois queria pegar ela. Júlia pergunta se Isabela é idiota, alegando que não bastou ela brigar com aquela sujeita, também estragou tudo com o Rafael. A mãe também pergunta por que ela inventou de dizer para ele que vai ficar paraplégico,
pois ele tinha que ouvir isso do médico ou da Letícia. Por fim, pede para ela pegar leve com o Roberto, pois terá muito tempo para se divertir com ele quando estiver casada com Rafael. Isabela fala para Ângela que precisa que ela distraia o Roberto até que ela consiga casar. No carro, Otávio observa Fernanda passando na rua. Ele desce do carro e vai atrás dela. Ele a aborda. Em seguida, pergunta se tem algo errado. Ela responde que nada, dizendo estar bem. Otávio pergunta se ela tem certeza, pois está achando ela nervosa. Fernanda conta que isso vai passar. Ele comenta que soube que ela foi visitar seu filho no hospital. Fernanda diz que fica feliz que esteja se recuperando. Otávio comenta que foi um milagre ele ter se salvado, pois atiraram para matar. Fernanda responde que é muito doloroso quando fazem mal a alguém próximo da gente, afirmando que dá vontade de destruir a pessoa lentamente. Otávio conta ser isso mesmo que ele pensa. Fernanda complementa dizendo que o sofrimento dela seja interminável, principalmente quando machucaram um inocente. Otávio afirma que o bom é que já sabe quem foi e por quê. Isabela argumenta que quer uma distância de Roberto para saber se o que ela sente por Rafael é amor ou desejo. Ângela confirma que vai ajudar, mas pede que ela se decida logo. Fernanda diz que se ele já sabe quem atirou no Rafael, o que está esperando para se vingar de uma vez. Otávio responde que tem os seus métodos e pessoa que fez isso vai o pagar. Fernanda questiona se já prenderam alguém. Otávio responde que não, mas se corrige, dizendo ser coisa da polícia. Ele pergunta por que ela visitou seu filho se já tinham terminado. Fernanda responde ser porque agiu por impulso, assegurando que não vai acontecer novamente. Ela diz ter entendido não ter nada para fazer ali. Otávio argumenta que parece bom que ela entenda que há coisas na vida que não podem acontecer. Fernanda responde que entende há muito tempo. Ele diz que, se o caso com seu filho não deu certo, é por algum motivo, alegando que talvez porque a sua felicidade não é ficar com ele. Fernanda afirma que também já entendeu isso. Ele insinua que isso não quer dizer que eles dois não devam ter algum contato. Fernanda questiona a que ele se refere. Otávio responde que ela aceite a sua oferta de montar em seus cavalos nas feiras. Fernanda relembra já ter dito que não, assegurando que isso nunca vai acontecer. Ela parte. Otávio grita que se ela mudar de opinião, deve o procurar. Fernanda finge não ter ouvido. Isabela diz para a mãe ficar tranquila, porque o Roberto não será um problema. Ela explica que Ângela aceitou ficar com ele enquanto ela está com o Rafael. Júlia diz que é fundamental que o Rafael perceba que esses dois têm um romance. Isabela responde que ele já sabe, pois assim que chegaram do exterior, ela inventou isso. Júlia diz que até que ela não é tão tonta assim. O médico examina os pés de Rafael. Ele fala para Rafael que a vida dele está fora de perigo, agora vindo o processo de recuperação. Rafael pede que o doutor explique o que pode acontecer com suas pernas. O médico responde que é muito cedo para determinar alguma coisa. Ele explica que quando passar a inflamação, continuará fazendo exames para saber se afetou o nervo ou não. Rafael pede para ele dizer se vai ficar paraplégico. Otávio diz que isso ainda não dá para saber, pedindo que não se apresse. Rafael afirma que precisa saber. Miriam pede para Luiz não envolver mais o Pietro no assunto da Fernanda, pois não quer que ponham o filho deles em risco, dizendo que ele sabe como Otávio é perigoso. Ela sugere que se vão ajudar a Fernanda, que seja uma coisa entre eles. Luiz justifica que só queria aproveitar que ele tem a entrada livre na Fazenda Primor, prometendo que vai o deixar de fora disso. O médico explica que agora o principal é ele se adaptar à nova forma de viver e o processo pode ser difícil, especialmente pelo desprezo das pessoas. Otávio assegura que ninguém vai humilhar seu filho, nem olhar para ele com desprezo. O médico argumenta que precisa falar disso porque é uma realidade, pois existem pessoas intolerantes e insensíveis, e pode ser duro para ele enfrentar isso. Letícia comenta que, haja o que houver, vão enfrentar isso juntos. Eles dois e a Isabela. Otávio reconhece que teve suas dúvidas, mas a Isabelinha com toda certeza o ama de verdade. Rafael demonstra não ter gostado do que ouviu. Fernanda comenta sobre a conversa que teve com Otávio. Ela torce que não prendam um inocente por sua culpa, pois não saberia o que fazer. Otávio pede para o jovem confessar que atirou no seu filho pelas costas para vingar o pai dele.
O jovem responde ser um covarde. Otávio afirma que ele ainda não o convence. O jovem pergunta se ele acha que se vingaria sabendo como a agente dele matou o seu pai. Otávio diz achar bom que ele pense assim. E para que não resolva mudar de opinião, ele vai ver o pai no inferno, atirando no jovem. Carmelo cobre seu rosto. O peão fala para Carmelo que para ele não foi aquele rapaz que atirou no Rafael. Carmelo pergunta quem foi. O peão argumenta que dizem que Rafael não se casou por um problema com mulheres. E talvez quem atirou foi um noivo ciumento que se sentiu traído. Carmelo o repreende pelo comentário. Júlia pergunta a Roberto por que ele está ali. Ele responde ter ido visitar o Rafael. Júlia alega que as visitas são apenas para a família, mandando ele embora, dizendo que ele não faz falta e o chamando de caipira ceboso. Letícia aparece, dizendo ser bom que ele veio, pois o Rafael vai gostar muito de o ver. Roberto agradece por deixar o visitar. Letícia o agradece por ele ajudar em todo o processo. Júlia se oferece para entrar com Roberto, para o acompanhar e ver o Rafael. Letícia argumenta ser preferível que o Rafael fale com seus amigos mais chegados. Roberto parte. Júlia critica por ela ter o convidado, dizendo que depois do Roberto só falta o cavalo do Rafael. Letícia relembra já ter falado que fará o necessário, achando que ela não tem que opinar se isso é bom ou não. Rafael comenta que demorou a vir, dizendo estar muito chateado com ele. Roberto justiça que não veio antes para não incomodar. Clara pergunta se a sua relação com David a chateia, alegando que ele é o melhor amigo do Rafael. Fernanda pede para ela não se preocupar com isso, argumentando que eles precisam entender que o que acontecer com ela e os Toscano não tem nada a ver com eles dois. Rafael afirma que ele e David são os irmãos que não teve. Robert diz ser apenas um peão e que já faz tempo que se deu conta disso. Rafael pede para ele não dizer isso, pois ele é seu amigo e isso nunca vai mudar. Isabela não vê Roberto e chega dizendo que a mãe dele falou que vão o levar para a capital e ela vai se arrumar para ir com ele. Roberto sai. Rafael fala que não precisa que ela vá. Ela responde que não vai o deixar sozinho. Rafael questiona ser por isso que ela disse que estava disposta a cuidar dele, perguntando se ela já sabia da sua paralisia. Ela confirma, dizendo que não importa, pois para ela é como se já estivessem casados, dizendo querer estar com ele na saúde e na doença. Rafael afirma que eles não são casados, pedindo que ela não se sinta comprometida com ele. Fernanda procura algo. Joana pergunta o que ela está procurando. Fernanda fala que precisa da arma, alegando que não vai continuar esperando que o Otávio pague pelo que fez. Joana diz ter escondido. Fernanda pede para acabar com isso de uma vez por todas. Joana comenta que ela ainda nem terminou de se livrar do Rafael e já quer se meter em outros problemas. Fernanda questiona para que vai esperar, dizendo precisar que o Rafael saiba que quase morreu por culpa do pai dele. Ela acrescenta ser por culpa desse homem que ela não pode ficar com ele. Fernanda lembra das palavras de Rafael no hospital. Joana pede para ela deixar o Luiz e a Miriam fora disso. Fernanda diz que ela tem razão, não querendo que nada aconteça com eles. Joana comenta que ela banca a desalmada, mas é muito ingênua. Ela explica que Otávio iria cobrar dos dois atingindo o filho, o irmãozinho dela, Pietro. Fernanda suspira. Pietro comenta que já ficou claro que eles dois têm boas intenções com a Maria. Gabriel comenta que como eles não sabem quem ela prefere, é melhor esperar ela se decidir, alegando que assim eles não perdem a amizade. Ângela consola Germão o abraçando. Júlia pergunta o que está acontecendo ali. Eles se afastam. Fernanda comenta que o que a deixa bem nervosa é que o Otávio fica sempre insistindo em a manter por perto, não entendendo por quê. Joana diz ser óbvio que ele ainda está obcecado, justificando que a ideia de montar os cavalos é uma armadilha para ver se ela cai, pedindo para ela não aceitar isso. Fernanda responde ser ao contrário, dizendo que vai aceitar a proposta do Otávio porque também precisa ficar perto dele. Germán justifica que estava agradecendo a Ângela pelo apoio que ela está dando à filha deles. Júlia comenta ser um agradecimento carinhoso. Ele pergunta se ela se importa. Ela sorri, dizendo que nem nos melhores sonhos dele, mas diz que não vai ficar na boca do povo pelos agradecimentos dele. Otávio diz que imaginaria tudo, menos a ver na sua frente. Fernanda responde que andou pensando na proposta dele, dizendo ter se apressado ao negar montar nos cavalos dele. Letícia entra e pergunta o que ela quer ali, lembrando que ela disse ao filho que não quer voltar ao ver.
Eles se observam.